10 horas 2 minutos, horário de Brasília, muito bom dia. Jovem Pan Morning Show. Vai começando aqui o Jovem Pan Morning Show pela Rádio Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Claro, é a nossa revista radiofônica entrando no ar nesta sexta-feira, 1º de setembro de 2017. Aqui você tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa desta manhã, deste último dia útil da semana. Sexta-feira é sempre mais animada, né? Será que vem bomba por aí? Empresário Joesley Batista da JBS ressurge com novos áudios de conversas que teve com políticos. O material está com a Procuradoria-Geral da República. Invasões bárbaras. Hoje a gente recebe a modelo Bárbara Berger para falar das tendências da moda e dos bastidores da São Paulo Fashion Week que terminou ontem. Vamos conversar sobre os destaques positivos do evento e dos negativos, como o caso do suposto racismo envolvendo o estilista Evandro Fiotti. Festival de Broxantina. Quê? Não sei o que é isso. Hã? É sério? Você não sabe? Não posso ser verdadeiro? Pelo menos uma vez na vida. Ó, meu caro ouvinte, você que me ouve aí, já broxou? Hã? Calma, você não tá sozinho nessa fila aí, não. Embora eu não possa te fazer companhia, mas tem um monte de gente que pode. É o dia da mentira hoje, tá vendo? Você tá gozado hoje. Muita gente que vai dividir o espaço com você. Aliás, muitos que dividiram inclusive a cama com a apresentadora Adriane Galisteu. Pois é, já já você vai entender essa história e receber as melhores orientações sobre esse assunto. A terapeuta sexual Paula Napolitano vai bater um papo com a gente hoje no Morning Show. Esses são só alguns destaques do programa que tá só começando e tem muito mais pra tratar nessa sexta-feira. Paulinha, bom dia. Bom dia, senhor Edgar. E aí, qual é a nossa hashtag de hoje? Pois é, temos uma hashtag sim. Você tem um tempinho pra ouvir uma história? Claro, sempre tem, né? sempre. Quero dar uma dica muito legal pros ouvintes. Gosto de ouvir histórias. Você sabia que além de amor, também existe queijo em São Paulo? Sério isso? Estou falando Qual que é a sério. relação aí, meu? Na Serra da Canastra também tem, na mim, França queijo tem e um amor. monte. Pois Nada é, a mas ver. em São Paulo também Ah. tem essa iguaria deliciosa, Sim. né? E a nossa cidade acabou de ganhar um projeto que visa valorizar a produção queijeira local. Olha, Eu estou obcecada pelo caminho adoro do queijo. queijo artesanal paulista, que nesse domingo abre Nossa. uma feira de lançamento na Casa Samambaia aqui em São Paulo. Tem entrada gratuita e estende a programação para 30 restaurantes com receitas maravilhosas de tudo com queijo. A Ellen vai adorar pizza, sanduíche, massa, risoto. Gente, é sexta, eu sou Programão gordinha, eu pra quero comer, entendeu? É isso que eu queria falar pra vocês. Agora, a fome. nossa hashtag é mais abrangente. É. A gente quer saber. Hashtag quem mexeu no meu queijo. eu não tô pouco de entendendo autoajuda nada. pra Original sexta-feira. É, porque não tô- Entendeu? Autoajuda pra sexta-feira, É. é o que a gente tá precisando. Não tá dando mais. Quem mexeu no meu queijo, Edgar? Entendeu? Foi o merchan isso aí? Logo do Poderia ter início, sido. logo do início do Quero ganhar a minha programa. parte em queijo, inclusive. Tem a ver com comida, tem Você tá a ver com ganhando? autoajuda, tem a ver com tudo que você quiser. Ô, da entendeu? pena, eu também achei Tá que era ganhando isso. pra divulgar o queijo, é isso? Eu gostaria de ganhar pra divulgar o queijo. Eu tô aqui, adoro queijo, tenho uma conta. Pode depositar, galera. Isso é dica Hashtag cultural, mané. Quem mexeu no meu queijo? E quem quiser aproveitar o festival aqui em São Paulo, mais de 30 Tá. restaurantes fazendo pratos especiais com esta iguaria que Ellen Brown, não sei como, não gosta. Não gosto de queijo, Ellen. Você é mesmo esquisita, viu? brincadeira. Sou mesmo, mas não gosto. Bom, vamos lá. Você pode interagir também pelo WhatsApp. O número é 11 931 7009. Vou levar o assunto futebol hoje aqui na nossa enquete. Já classificada para a Copa na Rússia, a seleção bateu o Equador ontem por 2-0 e assim manteve 100% de aproveitamento nas eliminatórias sob o comando do grande técnico Tite. Obrigado. Tá feliz, né, Tite? Tá bem lá, né? Apesar da torcida gremista não ter ido muito ontem no estádio, Tinha muito Frio. lugar vazio, né? Frio, né? É assim, jogo do Grêmio. Eu vou ver o jogo da seleção. Ah, é. É sobre isso que eu quero tratar. A seleção ainda importa? Vocês se empolgam com a seleção Sim. brasileira? Você acha que a seleção brasileira tem chance de ser campeã na Rússia? Ah, tem. Tá dando gosto ver a seleção jogar? Mande a sua mensagem pra gente. Né? Vai lá, 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp pra você tá melhor que o participar. Guarani. Tá melhorando, tá melhorando.
melhorando. Você já jogou no Guarani, não fala mal não, hein, respeito, Tite? eu respeito. É, isso aí. Você já jogou no Guarani. Foi o quê? Lateral? Você jogou na lateral? No meio. No meio ali. Fazia gol. Fazia gol. Grande Tite. Olha, eu quero saber, você acha que a seleção ainda dá pé? Vamos ter chance de chegar aí nesse caneco lá na Rússia, né? Na Copa do Mundo? Mande a sua mensagem pra gente. 11 931 7009 é o nosso WhatsApp, tá bom? Ô, Edgar, você que é torcedor do Guarani, Sou. Suponham que você Desde não tenha... sempre. Hoje E em só dia torço você... pro Guarani, viu? Porque quem torce pro Guarani... E pra torce seleção? Só pro Guarani. E pra seleção? Não ligo, sinceramente. Mas nem agora? Já liguei. Nem agora? Não. O Tite não despertou um carinho no seu coração? Não, o Tite é claro, são grandes jogadores, mas a instituição ali, a entidade... CBF, essas coisas é isso que te incomoda? Eu gosto de ver o meu time do coração, porque tem história relacionada com a minha vida, é parte cultural da minha cidade, isso eu gosto. A seleção já me empolgou, mas hoje em dia não mais. Mas eu quero saber os ouvintes mandam Seleção mensagem na pra cá. Rússia, acho que talvez vai empolgar mais. Será? Eu Com uma acho que aí vodka, talvez, né? Eu acho Uma- que aí dá uma empolgada. Né? Um caviar, né? Tá certo, vamos lá. Estamos aguardando então a sua interação pela nossa hashtag de hoje, que foi uma hashtag que a Paulinha bolou aqui, meio esquisita. Você sabe que Jo- essa Não é hashtag esquisita, vocês não, é muito reclamaram boa. que não é original, quem mexeu no meu queijo, que já existe o livro, barará, Sério barará. mesmo? Mas É. sabe qual a hashtag que a Ellen, que agora tá gostando de trocadilho, queria por hoje? Qual? A gente impediu? Setembro chove. Vê se pode. Nossa. Impedimos É, a E gente começo, não hein, meu? e Porra. vamos pros TTs com essa aí. Você tá andando muito com o Arcon, Cada uma. Tá- Vamos lá, vamos seguir com o programa. A gente tem muito a tratar. No mais, olha, convido você a comparecer na nossa página no Facebook. Tem todo o conteúdo extra do programa. Você pode acessar o aplicativo da Jovem Pan também e o nosso site, jovempanfm.com.br. Também a gente transmite o programa pelo canal youtube.com/Morning Show JP. Lá tem todo o conteúdo extra do programa também, as entrevistas que por aqui já passaram, certo? Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. Vamos lá, direto à capital federal. Zé Maria Trindade falando com a gente agora. Eu pergunto a você, Trindade, quem tem medo do empresário Joesley Batista e por que, Trindade? Muito bom dia. Pois é, aqui é o seguinte, quem tem mandato tem medo. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, esta nova leva de áudios e vídeos do empresário Joesley Batista já era uma promessa dele no momento de assinar a colaboração com a justiça, né? Que popularmente é chamada de delação premiada. O que ele fez? Ele foi ali nos computadores, fez uma revisão, pegou mais documentos, né, e algumas comprovações e também gravações que ele vinha fazendo e apresentou na justiça. O que acontece é que aí estão os chamados detalhes sórdidos. Essa delação ela é diferente porque ela traz imagens e áudios, né? E isso soa com muito mais credibilidade do que as delações, por exemplo, muito mais bombas, como a do Lúcio Funaro, o doleiro do Eduardo Cunha e da cúpula do PMDB, que não tem as gravações. Então, todo mundo aqui está tremendo porque o Joesley, como ele próprio disse, saiu comprando pelo país parlamentares. Então, por aqui, quem tem mandato tem medo. Quando houver a divulgação desse novo trecho, porque esse processo está aberto, né? Já houve a homologação da delação premiada. Então, quando houver aí a divulgação ou mesmo o vazamento dos áudios, novos ministros ligados à cúpula do PMDB podem ficar na chuva, viu? Ô Trindade, só o que causa uma estranheza assim é porque esses áudios estão na mão dele ainda. Ele faz o que quer com esse áudio, ele edita, ele seleciona o que ele vai vazar, o que ele vai oferecer ou não vai oferecer. Quer dizer, em outros casos, esses áudios já estariam na mão da Polícia Federal, da investigação, e a Polícia Federal é que cuidaria, né, da apresentação desses áudios. Não? Estranho isso, ao meu ver. Isso é verdade. Um poder é um canhão, né, Edgar? Porque ele pode, inclusive, selecionar as pessoas que ele pode ou não denunciar. Mas, olha, no acordo prevê o seguinte, que ele não pode ter meias informações sob pena dele perder as regalias e usar as informações, a justiça usar as informações que ele deu, né, e ele perde as regalias se houver qualquer possibilidade de fraude, né? Não existe meia delação, é a delação completa. Só que durante o processo, durante os depoimentos,
ele prometeu informações complementares. Não é só áudio e vídeo, isso que chama atenção, né? Mas tem também planilhas e maneiras de leitura de planilhas que ele já apresentou. Então, são informações complementares que ele já tinha prometido aí à Polícia Federal e ao Ministério Público e está agora complementando as informações da delação. Certo. Obrigado pelas informações, Trindade. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Tá aí, falamos com o Trindade. Olha, Ellen, 4 meses depois de ter, digamos, sacudido a República aí com aquela delação bombástica lá, o empresário da JBS já está pronto para fazer o teste das ruas? Não tá não, hein? A revista Veja, que chega agora esse final de semana nas bancas, tem uma entrevista exclusiva com Joesley Batista. E aí, entre as declarações que ele dá nesta entrevista, ele diz que ainda não está pronto para fazer esse teste das ruas. Porque, segundo ele, ele descobriu, depois que aquela conversa dele gravada com o presidente Michel Temer lá no Palácio do Jaburu veio à tona, foi só então que ele foi descobrindo que ele era um criminoso. Ele não sabia que o que ele fazia, que as coisas que ele praticavam eram... Não, ele foi descobrindo que ele era um criminoso. Ele não tinha consciência disso. E aí, hoje, ele entende, ele sabe, né, que a população o vê como um criminoso, o vê como uma pessoa que praticou atos ilícitos e saiu de forma ilesa disso, mas que ele tem esperança que, quando a população perceber que o que ele entregou conseguiu desbaratar vários atos de corrupção, né? E agora o Trindade acabou de relatar novos documentos, né? Novas possibilidades aí. Dos quais ele era partícipe, né? Ele diz que acha que quando a população perceber que, apesar disso, o que ele está entregando vai ajudar a desbaratar esse sistema, vão compreender que, apesar dele ter ganho imunidade, né, ele foi uma pessoa que corroborou para poder limpar aí o futuro da nação. Ele também disse que acredita que o presidente Michel Temer fez uma articulação para tentar barrar a delação dele, a colaboração dele, e que o presidente Michel Temer de verdade não é esse que a gente vê, e sim aquele que a gente ouviu na gravação dele. Augusto, bom dia. Bom dia. Vamos lá, alguma chance do Joesley recuperar a imagem dele, você acha? Olha, na campanha de 89, eu dirigi a redação do Estadão e tive a seguinte ideia: submeter os candidatos ao chamado teste do viaduto. E todos foram convidados. Opa, tem alguém que... Ao vivo, galera. Vai, atende aí. Será que é o... Atende. É o procurador, será? Requisitado. Começa a falar, o pessoal fica preocupado. É o Joesley perturbando o meu raciocínio. Precisa acabar com a delação do Augusto. Eu convidei todos os candidatos para o seguinte: num dia marcado pela gente, ninguém sabia, eu só combinava com o candidato, sem segurança, ele teria de sem segurança. Um repórter acompanharia de longe a travessia do viaduto do Chá pelo candidato. Ele passaria por lá. E nós não ficaríamos dizendo: olha aqui, esse é o candidato. Nada. Só para ver o que aconteceria. Se fosse um cara popular, seria aplaudido. Se não fosse, poderia ser vaiado. Não sei. Pois bem, nenhum topou. É o que eu recomendo ao Joesley: não faça o teste do viaduto, porque se ele passar pelo viaduto do Chá, não acredito que ele alcance a ponta seguinte. Você falou várias vezes aqui, a gente causou muita estranheza, ele ter feito na delação dele lá, a delação dele foi só por um lado, né? Todos os lados não foram conferidos no que ele entregou de áudio, tudo. E agora vem essa, como se fosse uma mordomia dele poder mandar mais áudio agora, estando na mão dele esses áudios ainda. Eu não gosto de ficar com aquela frase lá que eu acho muito arrogante. Eu não disse, mas nós dissemos. O tempo todo. É um escracho, né? Meia delação premiadíssima. Ele está provando que a gente tinha razão. Por que ele não entregou antes? Você foi gravado antes, por que ele entregou uma parte? Exato. Então ele tem que se explicar. O procurador-geral tem de se explicar, o Edson Fachin tem de se explicar, porque nós advertimos o tempo todo, e não apenas aqui. Vários jornalistas fizeram isso. Olha, está incompleto esse troço, ele não conhece um lado só da roubalheira. Agora, eu gostei disso que a Ellen contou, que ele aprendeu agora. Que é crime. Que bom, se todo mundo fizer isso, primeiro eu roubo alguns bilhões, depois eu desculpo que eu sou ladrão, tá bom.
Ainda na política, um advogado gringo do ex-presidente Lula chamou Sérgio Moro de egomaníaco e diz que o juiz adora a publicidade. O britânico Geoffrey Robertson, que defende o petista na ONU, ironizou fotos de Sérgio Moro durante o pré-lançamento do filme Polícia Federal, A Lei é pra Todos. Em jantar realizado em São Paulo, o especialista em direitos humanos deu como certa a condenação de Lula em segunda instância. Geoffrey Robertson classificou de inquisitorial o sistema jurídico brasileiro e disse que a justiça por aqui é totalmente parcial. Augusto, se você tivesse sentado à mesa nesse jantar aí com esse sujeito, o que você diria pra ele, hein? Olha, 3 coisas. Primeiro, eu já teria chamado, antes que ele chegasse a esse ponto, há muito tempo, o garçom, para recomendar que servisse apenas água ao convidado. Segundo, eu explicaria a ele que o Brasil é primitivo, mas não chega ao ponto de exigir que o cliente assimile os hábitos etílicos, que o advogado assimile os hábitos etílicos do cliente. Terceiro, eu chamaria um táxi para ele. Falado. Vamos em frente. Olha, hoje é sexta-feira, hoje a gente tá muito feliz, né? Sempre as sextas-feiras são mais animadas. Vamos girar o assunto. Meus amigos da bancada, vocês sabem que quando a gente traz aqui ao programa a nossa terapeuta sexual, colaboradora aqui do Morning Show, a Paula Napolitano, para falar, obviamente, sobre sexo, às vezes eu faço umas perguntas para vocês para introduzir o assunto, pra gente entrar na conversa já direcionando aí o assunto que a gente vai tratar aí no dia. Dividir experiências, na verdade, com vocês, assim o ouvinte se sente mais dentro do nosso papo aqui. Mas hoje eu não vou fazer isso, vou poupá-los, tá? Bom, podem ficar tranquilos aí. Buscar um café ali, os meninos, principalmente. Na verdade, eu vou jogar a pergunta aqui no ar e vocês não precisam responder. Só pensem aí, façam uma reflexão. Vocês já broxaram? Gente, mas qual é o problema de assumir que broxou? Posso fazer um comentário, não? Por favor, Augusto, faça. Eu tava esperando por tudo esse que eu momento, queria, O único brasileiro que jurava nunca broxou na vida era o Ziraldo. Eu também. Eu tô E ele se apresentava como o único e nunca foi contestado. É de que tá contestando agora. Se ele era o único, os demais estão dispensados de responder. Mas, Augusto, você sabe, né? Você sabe que quando entra nesse assunto, vários homens fogem desse assunto. Claro. Como o diabo foge da cruz. O problema é fugir da situação em si, na verdade. Nessa semana, a apresentadora, por exemplo, a Adriane Galisteu, numa entrevista divertida que ela fez pro UOL, fez com que esse assunto, mais uma vez, voltasse ao noticiário. Antes da gente começar o bate-papo com a Paula Napolitano, a gente tem o áudio aqui da Galisteu pra vocês verem que eu não tô mentindo. Dominatrix ou submissa na cama? Ah, tem dias que eu faço a dominatrix, tem dias que eu faço a submissa, tem dias que eu faço a louca, tem dias que eu faço a egípcia. Ah, gente, eu faço de tudo. Egípcia? Já broxaram com você? Festival de broxantina, gente. Opa, eu sou tipo campeã nesse quesito. Broxantina, meu. Ê, Galisteu, essa fera. Paula Napolitano, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Há um festival de broxantina no Brasil. Tem. Não tô me referindo à política. Não, mas tem. A questão da disfunção erétil é bastante comum, na verdade. De broxar, de qualquer homem broxar em qualquer situação, isso normal, vai acontecer com qualquer um e faz parte. Mas a gente tem os casos em que a pessoa realmente tem uma dificuldade e isso acontece com muita frequência ou em todas as relações, que aí a gente diria que é uma disfunção erétil, né? Vamos começar com as principais razões que levam o homem a broxar na hora H. O que pode acontecer ali? Estresse, todas essas coisas que são mais comuns e que levam o homem a não ter aquela performance desejada. Exato. E você sabe que a Organização Mundial de Saúde disse que um dado brasileiro seria que em torno de 30% dos brasileiros têm disfunção erétil. 15 milhões de brasileiros têm disfunção erétil, né? E tem disfunção erétil, quer dizer, não foi uma vez ou duas que aconteceram. Isso está atrapalhando a vida da pessoa, né? Então tem todas essas causas que a gente já conhece, questão de estresse, tá muito ansioso. Antes de usar, Paula, desculpe, te interrompo, porque aí você já explica tudo. Antes de existir a palavra estresse, que é recente, se atribuía a quê? Antes... Fala que cansaço. Mas antes pode ser um estresse momentâneo. No caso da Galisteu, tipo um mulherão desse, tal, né? Que é um sex symbol. O cara vai lá encarar o monumento,
às vezes causa um estresse no momento ali e brocha, pode acontecer. Mas é paralisia, né? Aí entra aquela... É um tipo de estresse, É a ansiedade do desempenho, de não funcionar, falha na hora H, né, a ideia. Agora, muito do que está relacionado a essa questão de falhar, está relacionado a uma construção nossa de que o homem tem que ser máquina e de que ele precisa funcionar o tempo todo com qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. E isso não funciona exatamente dessa maneira. Assim como a gente já falou várias vezes aqui da repressão da mulher, que ela é criada para... O homem é criado numa supervalorização e um super estímulo da sexualidade. E muito do que acontece quando o homem brocha é justamente essa questão. Ultrapassou o limite dele. Muitas vezes o homem vai pra cama com mulheres ou com outros homens no sentido de eu preciso ir, mas não tô de verdade com tesão, não tava muito afim, preferia estar em outro lugar. Essa pessoa não me necessita, mas eu preciso estar lá. E aí quando você passa esse seu limite, quando você tá desrespeitando o seu corpo, normalmente vem a questão da falha da ereção. Você não tá afim, você não tá com desejo. E aí você sente a pressão, você não consegue, e aí você se culpa, você fica mal, normalmente vai embora da situação e aquilo já fica na tua cabeça. Se acontecer de novo? E esse medo de acontecer de novo faz com que normalmente na próxima vez aconteça de novo. Aí você fica com medo mais uma vez, você fala, vou tomar um remedinho. Vou tomar um negocinho ali pra... E aí você começa a criar um vício psicológico do remédio. De você achar que se não funcionar... E em outros casos, inclusive, nem o remédio funciona, né? Então eu tenho vários pacientes no consultório que entram nessa questão. E a gente associa muito a disfunção erétil ligada a 40 anos pra cima. E o que a gente tá vendo no consultório é cada vez homens de 20 a 30 anos procurando consultório com disfunção erétil. Ô Paulinha, qual o número que você falou aí de pessoas que sofrem no Brasil? 15 milhões de brasileiros. E essa deve ser a maior subnotificação do mundo, Exatamente. né? De todos os assuntos. Exatamente. As pessoas não falam sobre isso. Assim Nas pesquisas sexuais, o resultado é outro, né? Exatamente. Agora, Quantas por semana? 4. Você não viu o Edgar aqui mentindo pra caramba? Tá vendo? Como que mentira. O que a gente reage diante disso? Qual é a melhor maneira pra gente, mulher, reagir diante disso? Nunca fale a frase, tudo bem, isso acontece. Ok, essa então tá excluída. Qual a próxima? O que faz? Finge demência? Ai, vou pegar Dá um água. apoio, dá um apoio. Licença. Não é de tudo bem. Finge demência. Finge demência. Nossa, vou assistir Narcos, terceira temporada. Vamos. Ou dar um apoio pra tentar resgatar. Mas é nesse sentido. Quanto mais leve for a questão, melhor. Você não fica assim, tipo... Não, mas dá um apoio e fica na insistência, aí parece pior, né? Ou a mulher já ir pra assim, não, já vai fazer um sexo oral, já vai masturbar, como assim? Como assim? Isso aqui tá baixo, não pode estar baixo. Só é mais pressão pra esse homem. Né? Então, o ideal é que você dê uma brincada normal e tal, continua beijando, continua curtindo. Não é fácil, hein? Vamos falar a verdade. Deixa ele falar, isso nunca me aconteceu, porque aí não tem resgate. Só tem uma saída que funciona bem, Augusto. Se olhar pra mulher nos olhos dela e falar assim, eu amo outra. Mas aí pros homens, aí uma dica é assim, não fuja da situação. Quanto mais, porque é isso que acontece, né? O homem fica arrasado e aí ele fala, então tá bom, e acabou, e vai embora, ou qualquer coisa do gênero, e aí o homem fica péssimo. E às vezes, muitas vezes, quando você tem essa brochada com uma mulher, é porque você tava com uma expectativa grande. E aí você queria, ter pacientes meus falam isso direto, eles falam assim, não, era uma pessoa que eu já tava prevendo alguma coisa que podia ser legal, uma mulher bonita, uma mulher... E aí você perdeu essa oportunidade, porque você foi embora, você deixou ela ali na mão. Então, aconteceu... Você pode até falar pra ela, pô, desculpa, eu tava ansioso, tava querendo muito esse momento e tal. E continua beijando, aproveita para dar prazer pra outra pessoa. Esquece um pouco ali o que aconteceu, vai lá dar prazer pra outra pessoa. Porque às vezes também é sacanagem. Você perdeu a sua ereção, mas a pessoa tem que ficar no vácuo também. Então continua dando prazer pra pessoa. Ou, de repente, vocês vão assistir um filme, vão assistir um seriadinho. Tem vários pacientes meus que falam assim, não, e aí a gente dormiu, no dia seguinte acordei e rolou, por quê? Porque você tirou toda aquela expectativa, você relaxou, você curtiu de novo. Então, curte de novo, ou dá prazer para a pessoa que está do lado, espera um pouco, conversa, relaxa, que a chance de voltar é muito maior, situação... né? Explica que normalmente é um músculo em repouso a maior parte do tempo, né? Exato. O estado normal é esse, assim, Não, só para relaxar. E essa situação também se dá, muitas vezes, sempre, né? 100% das vezes frustrante, né? Se você deixar se levar por essa dificuldade momentânea, porque as pessoas têm na cabeça que o sexo também é só penetração, né? Exatamente. Se você
ok, tá vendo que a coisa não tá indo como desejado? Existem outras maneiras. Exatamente. E dar prazer ao parceiro é a tua função ali, não é? Exatamente. Naquele Paula, momento. pra quem nunca viveu essa experiência, tá sabendo muito. muito. Mas sabe o que acontece? Você tem que trabalhar. Você percebe nas entrelinhas? O cara já viveu isso aí. Você tem que trabalhar todas as possibilidades. Exatamente. É isso tem que eu estar penso. preparado. Mas é isso mesmo, você aproveitar o corpo como um todo. Principalmente as mulheres, para elas a penetração é uma parte, mas muitas vezes não é a parte mais importante. Então, se você tiver uma relação ali, que ambos tiveram prazer, que ambos às vezes tiveram orgasmo, não necessariamente com penetração, vocês podem sair de lá com uma sensação muito melhor. E inclusive o homem, não rolou a penetração, mas às vezes até ela rola depois. Você ficou tranquilo, ambos tiveram prazer e as coisas vão rolando. Mas a gente também precisa se conhecer, e essa é uma das dificuldades, né? Sim. A maioria dos homens que eu atendo no consultório, quando você vai fazendo várias perguntas de autoconhecimento em relação à sexualidade, ao desejo, o que excita, o que não excita, você percebe que eles não sabem absolutamente nada, né? Então, vai entendendo, por exemplo, que ir direto para um motel tem homem que não rola, que fica ansioso demais, cria essa expectativa. Então, vai para um bar, vai conversar, vai... Então, você vai se conhecendo e sabendo quem você é e a forma como você lida, também vai administrando. Mas também nesse beber sentido. demais não é bom, não, né, Paulinha? Pode dar ruim, né? Pode dar ruim. O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele deprime e faz com que tudo trabalhe mais lentamente. Então, o álcool, no seu início, ele dá aquela questão de você ficar mais relaxado, mais tranquilo e tal. Mas passou de um limite ali, ele vai fazer exatamente o oposto. Tudo tem a dose certa, né? Não, eu ia perguntar exatamente da bebida alcoólica e de outra situação. Homem que assiste muito filme pornô. E aí vê aquela coisa maravilhosa e tal, pode ajudar também na brochada? Pode. Principalmente quando assiste desde muito cedo e que daí tem aquela visão desse sexo irreal, dessa mulher que geme, que tem o corpo perfeito, e aí chega na hora H, não é aquele corpo, não é aquela gemessão toda, e aí ele fica frustrado. Ou até da coisa de no filme pornô você assistir vários trechinhos muito rápido e você não tem um contínuo de subida de desejo e de excitação, que na hora H é isso que precisa acontecer, né? E a própria coisa dos medicamentos, né? A gente precisa entender que o medicamento é para ser usado para quando se tem uma indicação médica e quando se tem uma disfunção sexual aí de fato. Muitos homens estão tomando sem Uso com precisar. esse objetivo que não, o certo. Exatamente. É frequente? Ele é frequente e tem causado justamente esse vício psicológico e muitas vezes não vai funcionar. Porque esses medicamentos todos para disfunção erétil, eles não são para manter, eles são para dar desejo. Eles são para uma vascularização maior. Então, muitos homens que estão indo para a relação sem o desejo, que não estão afim daquela mulher ou qualquer coisa, não vai ter ereção. Né? Então, é importante lembrar dessas questões. Capaz de morrer de infarto, mas não tem ereção, né? Ô, Paula, você falou se você estiver lá com problemas na hora H, você dá um tempinho pra, de repente, conseguir voltar à carga, digamos assim. Mas, fisiologicamente, você ressuscitar o falecido ali é algo difícil? Leva Desmaiado, tempo? né? Desmaiado? Não necessariamente, né? Fisiologicamente, você pode recuperar rápido. Se você não teve uma ejaculação, por exemplo. Quando teve ejaculação, demora mais. Mas você pode rápido. Mas se sua cabeça tá tensa, sua cabeça tá, eu não vou conseguir, não teve jeito, e agora, o que vai acontecer? Aí vai demorar. Mas um dos treinos que a gente faz com os homens que têm essa dificuldade é justamente eles aprenderem que eles têm controle sobre o pênis deles. Às vezes a sensação que dá é que o pênis tem vida própria, e pênis não tem vida própria, a gente tem controle sobre eles. E aí a gente ensina técnicas, até técnicas de masturbação, de perder a ereção, de voltar à ereção, e de você entender de fato o que te excita, como procurar uma excitação maior, e aí você conseguir recuperar mais rapidamente tudo isso, que tem a ver com esse autoconhecimento, Isso né? aí, bro, leva leve, meu. Vai chegar lá, cara. Sossega, vá com calma, troca uma ideia. E aí, quanto mais Pede ansioso toma um for vinho. este homem, mais as chances de perder De ereção. perder a ereção. Vamos lá, diquinhas, vai rapidinhas então. Você falou só pra gente enumerar agora pra fechar o nosso papo, Paulinha. Vai, pra ajudar o sujeito lá. Então vamos lá. O casal, vai. Isso. Enfim. Primeira coisa, não vá se você não está afim, ou se você não tem excitação, ou se você não tem tesão por essa pessoa. Não desrespeite seu corpo. Boa. Se você for, entenda que você precisa buscar essa excitação e que ela precisa subir. Então, explore o corpo como um todo. Pra estimular. Seu e da parceria ali nesse sentido. Boa. Rolou alguma coisa? Não acaba a relação, não vai Calma. embora.
calma, relaxa. Continua desempenhando. Trata de uma maneira mais tranquila, continua beijando, continua explorando, dá prazer pra outra pessoa. Dá um tempinho, vem apresentar o Morning Show. Dá um tempinho. Nada, eu vim feliz hoje. Vim feliz e hoje é sexta, tem mais. Sexta-feira. Então dá aquele tempinho, relaxa, conversa com a pessoa também necessariamente, fala. Às vezes a mulher fica achando que o problema é dela, então você fala pra ela, nossa, queria muito isso, tava um pouco ansioso. Na verdade, pra essa mulher vai ser muito melhor do que ficar no vácuo, você não falar nada, falar que isso nunca aconteceu, porque a mulher normalmente vai tender a achar que ela é o problema, que ela que tá não sei o quê. Então, indo tratando dessas maneiras e trazendo essa leveza, essa questão de que isso não é um problema, que não somos robôs e que tudo pode acontecer, e esse aprendizado, a gente vai caminhando para uma coisa melhor, né? Essa Paula Napolitano, colaboradora aqui do Morning Show, terapeuta sexual, né? Falando sobre um assunto muito recorrente, né? Dentro das relações, importantíssimo, dando toques, né? Para as pessoas serem mais felizes e satisfeitas. Obrigado, Paulinha. Para saber mais... Quem quer saber mais, no canal do Facebook, diariamente, 1, 2 postagens, vídeos, temas sobre sexualidade e diversidade, psicóloga Paula Napolitano ou Sexplicando. Obrigado, querida. Boa sexta-feira pra você. Obrigada, ótima sexta-feira. Agora, 10h33, horário de Brasília. Ai, sextas-feiras, né? Sextas-feiras. Terminou ontem a edição de número 44 da São Paulo Fashion Week. Qual foi o grande destaque do evento, hein? É com essa pergunta que eu vou abrir o bate-papo aqui com a nossa convidada de hoje no Morning Show, a modelo Bárbara Berger. Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda ao nosso programinha de rádio. Bom dia a todos os ouvidores que estão escutando a gente aí do Morning Show. Muito obrigada por me receber aqui. Bom te receber mesmo. Olha, a gente vai falar de várias coisas que aconteceram nessa 44ª edição, os destaques, o que foi diferente, o que não foi, quem é que conseguiu se destacar dentre as grifes, tudo, os modelos e tal. Mas eu gostaria de abrir esse programa que a Paulinha trouxesse esse destaque negativo, né, Paulinha? Que foi um episódio envolvendo o estilista e músico Evandro Fiotti, né? É, isso. A marca Lab desfila na São Paulo Fashion Week. Aliás, foi um dos desfiles bastante elogiados dessa temporada mais uma vez. E na terça-feira aconteceu um episódio com ele, que a gente ficou sabendo através de um post que ele fez no Facebook, dizendo o seguinte: ser preto é ser barrado pelo segurança do evento, até mesmo quando é da sua marca e com pulseira, né? E aí, foi descobrir que o que é que aconteceu? Depois o Paulo Borges se manifestou. Né? Ontem teve um vídeo postado de uma conversa do Fiotti e do Paulo Borges explicando exatamente o que é que aconteceu. Então foi mais ou menos assim, Ed. O Fiotti terminou o evento, foi desmontado ali as coisas, o pessoal desceu por uma rampa e foi pra van pra ir embora do evento. Ele teve que resolver algumas coisas ali, foi no estande de uma marca que ele ia fazer, sei lá, uma apresentação, alguma coisa, e foi o último ali a ter que descer por essa rampa a sair. De acordo com ele estava com a pulseira, então a passagem dele estaria garantida por isso e tal. Quando ele chegou lá, sozinho, tinha um segurança. Sim. Falou, olha, você não pode passar por aqui. Daí ele falou, não, mas eu tô com a pulseira aqui, eu tô autorizado, me disseram pra descer por essa rampa, a minha equipe inteira já desceu. Eu acabei de fazer o meu desfile agora, acabou de desfilar, preciso ir embora por aqui, porque eu não sei depois como é que eu vou encontrar com eles. O carro tá aqui me esperando. E o cara falou, olha, não vai passar, diz que não é pra ninguém passar, não sei o que lá. Ele falou, olha, eu tenho que passar, você liga aí pra alguém, sei lá, faz alguma coisa, porque aqui é o lugar pra eu ir embora, que me falaram. Aí o cara ligou e falou assim, olha, tem um rapaz aqui que é do desfile, sabe? Falou de um jeito meio assim. A gente sabe como é a condição de segurança, né? Sempre uma coisa meio esquisita. Nunca... Tô cumprindo ordens e tal, É uma aquela coisa história... sempre meio estranha. E aí, enfim, foi, sei lá, se resolvendo nisso, o Paulo Borges já ficou sabendo, sabe? Foi aquela loucura e tal. E o que o Fiotti sentiu? Sentiu que foi preconceito racial e por isso se manifestou assim no Facebook dele. Depois, ontem foi postado esse vídeo do Paulo Borges com o Fiotti, onde o Paulo Borges, que inclusive tem filho adotivo negro, falou, olha,
eu acho que essa questão é muito maior do que a gente falar que foi um caso de preconceito que aconteceu na São Paulo Fashion Week, que no caso do Paulo Borges, ele falou, eu tô zero interessado em esconder, eu acho que todo mundo tem que saber, porque isso é uma coisa do Brasil. Isso não é uma coisa que aconteceu aqui, pontualmente. É uma coisa que meu filho passa, muitas vezes, né? E que acho que a Fashion Week foi um espaço que sempre abriu para essa discussão e é um espaço que eu quero que seja de acolhimento, mas infelizmente no Brasil não é assim. Sim. E acontecem episódios desse tipo. E ele teve uma atitude nobre, né? Pela circunstância, na situação, como aconteceu, quando falou e acionou o Paulo Borges, fez questão de dizer, olha, não quero que esse funcionário seja demitido. Tem um vídeo que eu peguei, um trechinho desse vídeo que tá no perfil oficial da São Paulo Fashion Week, do Fiote falando algumas coisinhas que eu acho que é legal pra gente ouvir. Você solta pra gente, Bruno? Vai lá, Bruno. Os veículos aí publicando essa manchete e dando esse destaque. Eu até não escolhi não dar entrevista, exatamente porque eu sabia que a coisa iria para esse lado, se eu fosse dar entrevista, dizendo que o evento é um evento racista. Veja, a gente vive num país racista e o evento acontece dentro desse país. Ou seja, vamos também mirar a arma para nós mesmos e ver o lugar que a gente está enquadrado dentro dessa sociedade para ver se o lugar que a gente está também não é racista, entendeu? Muitos desses veículos estão publicando essas manchetes e fazendo esse tipo de comentário maldoso e divulgando a informação errada para essa geração do Facebook que só quer like e não tem um preto trabalhando na redação, entendeu? Nunca falou, muitas vezes não falou. Muitas vezes nem falou do desfile, entendeu? Eu recebi mensagem de Minas Gerais passando sobre o caso do racismo, mas com certeza aquela TV não falou um A do nosso desfile também, entendeu? Então, assim, vamos colocar as coisas no lugar e tipo assim, se colocar no nosso lugar também. É importante publicizar isso, porque assim, tenho certeza também que muitas pessoas, vai ser um acontecimento meio educacional também, do ponto de vista de que isso vai servir tanto para a empresa que ocasionou esse problema, quanto para outras empresas de segurança entenderem que assim, a gente não vai mais ficar calado sobre esse tipo de situação, entendeu? Não vai, foi racismo que aconteceu, foi racismo, ele não faria isso comigo se eu fosse branco, entendeu? Agora eu quero que ele seja demitido, acho que não resolve a questão. Se fosse um pouco mais profundo do que ele fez, eu faria questão de enfrentar um BO e fazer ele ser demitido e até o X da questão para resolver essa situação. Mas não foi o que ele fez, né, no final, né? E aí ele pediu para que o cara, enfim, não fosse demitido, que não era esse o caso, mas conseguiram também falar os dois juntos sobre a questão, né? Porque muitas vezes, como o próprio Fiote falou, fica aquele diz que me diz. É um evento preconceituoso, foi um episódio desse jeito ou do outro, e os dois estando juntos ali, eu acho que deu pra esclarecer melhor, e a verdade é essa, né, o racismo tá aí o tempo inteiro e a gente nem pode dizer, sabe, exatamente, foi racista, que ele existe, que ele permeia todas os setores na sociedade, né? Bom, olha, a Bárbara, e ainda mais, né, numa edição do São Paulo Fashion Week que promoveu essa diversidade, buscou promover essa diversidade, né? Na tua opinião, você acha que, de uma maneira geral, as marcas se engajam nesse propósito por se identificar com ele? Ou tem uma questão da valorização da tendência, o interesse comercial por trás? Alguma coisa também nesse sentido? Eu acho que é uma tendência mundial, na verdade, de estar, assim, colocando pessoas diferentes e as belezas diferentes. Porque é negro, é asiático, né? Índio, eu acho que é tudo num conjunto. E a São Paulo Fashion Week, na verdade, vem evoluindo nessa diversidade, né? Tem as plus size agora também. A gente estava conversando antes que a própria Raquel, que faz o desfile da Uma, colocou uma plus size, colocou uma modelo mais velha. E acho que é importante a gente falar da diversidade, sim, no geral. A moda tem que... Acho que existe a profissão modelo, que eu sou modelo, mas acho que é importante a gente abrir caminhos e mostrar para a sociedade que a moda serve para todo mundo, não é simplesmente aquele cabide que está desfilando ali que pode usar aquela roupa, né? E isso entra, assim, negros, eu acho que entra tudo. A gente tem que abrir esse leque no geral, sim. Acho que ainda tem muito para evoluir, como a gente viu agora, tem muito ainda para crescer. Tem muito a ser, as pessoas precisam muito ainda se respeitar mais, né? Falta muito respeito, falta muito carinho. Então, a gente estava falando muito nessa edição também de mulheres, né?
E uma coisa que eu falei numa entrevista, que eu acho que as próprias mulheres, às vezes, elas se julgam tanto, né? Tipo, assim, a gente tá desfilando ali, eu tô desfilando, tô botando o meu corpo ali, que assim, todo mundo sabe quanto é difícil você manter um corpo saudável, né? E um corpo bacana para fazer um desfile de biquíni, enfim. E aí tem mulheres, eu até assisti assim, e tem mulheres que elas, ao invés de olhar para o biquíni, elas estão olhando para o bumbum da modelo, se ela tá com celulite, se não tá. E aí, como é que você quer que as mulheres, né, tenham um poder maior, ou que elas parem de ser fúteis, de uma certa maneira, sendo que você não tá olhando nem para a roupa, você tá olhando... Mas, Bárbara, não é natural que se olhe para o que seria um modelo de perfeição, porque na plateia não se vê o que se vê na passarela. Sim. Não é isso também? Não, mas assim, eu não acho que é normal, eu não acho que é natural, assim. Eu acho que é normal você olhar, perceber, ela tá com um corpo legal, tá com um corpo bacana, mas eu acho que não é normal você só criticar o corpo. Ah, elas veem criticamente. Lógico, e assim, acho que mulheres no geral, não só a que tá assistindo a modelo, mas as modelos entre elas também, acho que as amigas mulheres entre elas também fazem muito isso, sabe? Vai num barzinho e fala, nossa, olha aquela ali. Em vez de, sabe, ajudar e falar, nossa, ela tá mais gordinha, mas ela continua linda. Não, fala, tá barrigudinha. Eu acho que nessa questão, assim, falando num geral, das pessoas no geral, eu acho que ainda falta muito respeito entre, né, nós, seres humanos. Olha aqui, a gente está aqui no estúdio também com a Manu Carvalho, que trata do tema já desde muito tempo aqui na Jovem Pan, Manu. Exatamente, tudo bem? Um prazer estar aqui, Seja Bárbara. bem-vinda. Prazer. Quando a gente está falando de diversidade, me passou pela cabeça, eu já cubro São Paulo Fashion Week há uns 8 anos, e aí me veio à cabeça o começo e hoje, né? E realmente a gente vê nos desfiles falando de diversidade. Então a gente viu aí Ronaldo Fraga, além de falando de diversidade, colocando modelos plus size, modelos mais velhas, falando de política. Que quando eu comecei esse São Paulo Fashion Week aqui na segunda-feira, a gente falou que era um momento muito incerto na política e que a moda vem questionando isso, para que as pessoas parem para pensar, se posicionem diante a criação brasileira. E aí, quando vem o Ronaldo Fraga e fala sobre, protesta sobre a Amazônia, desculpa, vem essa coisa de realmente questionamento. Então, assim, a gente tá vivendo esse momento de diversidade e posição, entendeu? Não tem como uma marca não se posicionar pelo bem ou pelo mal, mas ela tem que se posicionar. E é isso que a gente vê com todas as marcas. Hoje todas tentam mostrar modelos diferentes. O Ronaldo sempre foi, assim, maravilhoso, né? Todo o desfile dele que ele faz, na verdade, ele sempre busca alguma coisa política que está acontecendo para mostrar para o público, né? Então ele toca realmente todo mundo que está assistindo. E é importante realmente. Teve o desfile da Tria também, que falou um pouco da Amazônia. Eu acho que foi até meio, assim, não sei se elas tinham programado isso, eu imagino que não, porque é tudo muito recente, né? Mas caiu com uma luva, assim, com tudo que está acontecendo agora também. Mas as marcas têm, sim, a gente tem, porque é o nosso momento, né? De mostrar para o mundo que a gente a gente tem voz, né? A gente precisa mostrar isso. Eu estava falando com a Bárbara sobre... Existe um projeto no São Paulo Fashion Week, anti-anorexia. E aí eu queria saber ela como modelo, como é que para as modelos isso de não ter anorexia no São Paulo Fashion Week? E relacionada à dificuldade que você mesma disse de ter um corpo, buscar ter um corpo saudável. Essa busca do corpo saudável, do corpo perfeito, né, que a gente estava falando antes, é muito complicado. Primeiro, porque as meninas geralmente começam muito, muito novinhas. Eu comecei a desfilar na São Paulo Fashion Week com 18 anos. Eu comecei a ser modelo com 15, mas a desfilar com 18. Então eu já estava com o meu corpo formado, eu já era uma mulher e eu não comecei muito magra. E aí agora também começou com as meninas que tem que ter mais de 16 anos, o que eu acho muito legal, porque tinha meninas que desfilavam com 13 anos, fazendo papel de mulher já. E assim, a menina nem mulher ainda, então ela começa muito magrinha e aí ela engorda, obviamente, né? O processo hormonal todo. E aí vem a pressão de agência, vem a pressão de clientes, que tipo, não, ela era mais magra antes, agora ela engordou, ela mudou. Então, acho que isso deu uma mudada, que eu acho que é ótimo. Mas é engraçado que muitas meninas ficam doentes por conta dessa pressão. Mas aí é uma pressão mental, isso, né? Assim, a pressão de ser tão nova e ter essa pressão mental também em cima de você, longe da família. É muito complicado, realmente. Pesado, é muito pesado, né? A responsabilidade logo cedo. Mas eu acho que mudou
muito, assim, de quando eu comecei para hoje. As meninas são muito mais saudáveis, elas se preocupam muito mais em ser saudável. Você vê em backstage, geralmente, a comidinha que tem é pão, né? Pão, sanduichinho, macarrão, que é coisa fácil. E, assim, a maioria já carregando uma coisinha para comer, sabe? Para se cuidar, para se alimentar tipo um pouco uma fruta, melhor. seria isso? É, tipo uma fruta ou algo mais saudável mesmo. Porque você, assim, chega uma hora que você passar uma semana inteira comendo sanduichinho de backstage, não é que, né, não é uma questão nem de engordar ou ficar magra, mas é uma questão de você não ser saudável. Ô, Bárbara, você já teve de passar fome para emagrecer? Eu passar fome, não. Até minha mãe fala, não. Passar fome, graças a Deus, não. Mas eu sempre comi muito bem. Acontece com muita gente. O que eu acho que... Se acontece, a gente não fica sabendo tanto, mas também se acontece, não dura muito tempo, porque o corpo, acho que o corpo de ninguém aguenta. E de vez em quando, assim, a gente... Faz tempo que eu não escuto o caso de nenhuma menina que desmaiar no meio... Não, faz tempo que eu não escuto, mas eu lembro quando eu comecei de ir pra Paris, de uma menina que chegou a falecer até, mas não era nem brasileira, mas ela chegou a falecer porque ela ficou tomando Coca-Cola durante uma semana. Uau. Mas aí eu acho que não é uma questão nem da profissão, eu acho que é um problema da pessoa mesmo, porque a maioria das pessoas que sofrem com isso não fazem parte do nosso meio, né? Aquela pressão que as pessoas colocam, enfim, é uma doença de verdade, Coca-Cola né? uma semana é greve de fome. Não, isso tem que contar que deve destruir todo o seu organismo, né? O seu estômago E tem lugar pra todo mundo mesmo, que nem você falou, eu comecei mais velha e eu nem era tão magra, das meninas mais magras. Então, hoje tem, como você falou, agora na São Paulo Fashion Week, diversidade todo mundo faz, né? Porque daí começa. Mas no mercado mesmo, tem lugar pra todo mundo? Tem marcas que realmente procuram meninas que não estão tão magras, tem outras que querem aquela menina super magra. Eu acho que tem mercado pra todo mundo, sim. Eu acho que o que eu falo pras meninas novinhas, até da minha agência, eu falo, você tem que saber aonde você se encaixa e aonde você quer ir. Eu nunca fui a modelo que faz lingerie, que vai fazer Victoria's Secret. Eu posso fazer um desfile de biquíni. Mas ela fez 4 desfiles agora de moda praia, né? Eu fiz 4 desfiles de moda praia, mas assim, você vê a diferença, eles me colocam um maiô, porque é o tronco, eu nunca faço aquela, eu não sou a gostosona, né? Eu sou um tipo de modelo diferente, então não adianta eu chegar agora e falar, eu quero fazer Victoria's Secret. Querida, não, vai pra casa, sabe? Então desiste, porque não é o meu perfil. Então acho que a gente tem que saber aonde você vai. Agora tem meninas plus size que estão trabalhando bastante. Acho que o mercado abriu muito espaço para as meninas plus size também. Então é saber onde você vai. Você pode fazer passarela, você pode fazer foto, você pode ser mais baixinha e tudo bem, fazer só foto de beleza e ganhar muito dinheiro fazendo só foto de beleza, entendeu? Então é saber achar o seu caminho, onde está o seu corpo, saber se respeitar, porque quando eu percebo isso, eu posso, assim, eu nunca fui a menina mais magra mesmo, eu tenho uma estrutura óssea muito grande, então eu nunca tive as medidas perfeitas 90 de quadril, isso nunca aconteceu na minha vida. Mas eu não deixei de trabalhar por causa disso, porque, lógico, eu tenho a cobrança, assim, mas é uma cobrança minha, assim, de eu quero estar bem, porque eu quero, né, mostrar que eu tô bem, eu envelheci, eu tô bem, eu ainda posso fazer isso, mas isso sou eu comigo. Nenhum cliente nunca chegou pra mim e falou, você precisa emagrecer ou perder 2 centímetros de Bárbara, você tá falando aí de tipos, né? Ah, não é o meu tipo fazer esse tipo de desfile pra essa roupa, biquínis, enfim. Na tua opinião, a vida real é diferente, né? A gente vê os desfiles e a grande discussão desde muito tempo é que, assim, a sociedade não se enxerga representada muitas vezes ali, porque nós não somos uma sociedade de pessoas esbeltas, né? Com o corpo, digamos, em forma. Quer dizer, na tua visão, o que deveria ter na passarela? Porque você falou assim, eu trabalho, é a minha profissão, mas... A área da moda deve abrir espaço também para pessoas que estão fora de um padrão exigido, como até pressão da indústria, né, de vender roupa. Na tua visão, não deveria ser sempre assim? Você ter pessoas, digamos, vou usar o termo comuns, né, desfilando, porque são essas pessoas que vão usar a roupa que está sendo mostrada ali? Então, meu pensamento é um pouco contrário. Eu acho que sim, a gente tem que mostrar para as pessoas comuns que você pode ficar bem naquela roupa, eu acho que esse é o nosso papel, mas a gente, querendo ou não, é um papel assim, mesmo quando você está fotografando, às vezes a gente está passando frio, mas está fazendo de conta que está super quente na praia, mas na verdade está um frio, é todo um sonho que a gente monta, né, é toda uma... Provocação de desejo. Assim, né? Exatamente, assim, querer estar naquele momento, naquele sol, naquela praia, fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Então acho que é todo um sonho que a gente cria
para vender esse sonho para aquela pessoa que está ali depois e vai comprar e ela se imaginar fazendo igual. Se eu falar para você que eu acho que a gente deve ver pessoas comuns, acho que sim, mas também eu acho que não pode generalizar tanto, porque aí acaba a minha profissão. Ô, Bárbara, você tá prestes a lançar um canal no YouTube e eu queria saber o seguinte, se essas experiências negativas, por vezes até traumáticas, como por exemplo esse caso que você relatou da menina que morreu, foram a principal motivação para você criar um canal desse tipo que se ancora nessa coisa da saúde, do bem-estar, do wellness. O meu canal vai ser, até vou sair daqui, vou gravar hoje. O meu canal vai ser, porque eu fiz um curso de Health Coach, né, em Nova York. E na verdade eu fiz esse curso porque eu sempre gostei muito de comer saudável sozinha e inventar coisas sozinhas, e eu queria aprender um pouco mais. Foi meio que uma descoberta, assim, pra minha vida pessoal. E eu percebi que as pessoas, assim, elas têm muita preguiça de chegar em casa nessa vida que a gente tem. Mas vai ser um canal sobre saúde e também com receitas, isso? É porque, na verdade, eu comecei a postar com essas mídias sociais todas, eu comecei a postar no Instagram coisas que eu fazia, enfim, na minha casa, e as pessoas começaram a ter muito interesse, e eu falei, vou fazer um... As pessoas até acham que eu já tenho o canal, que já tá pronto, e não tem, agora que eu vou fazer ainda. Mas é pra isso, pra ajudar as pessoas, assim, porque eu acho que falta a dificuldade que as pessoas têm em comer de uma maneira saudável e rápido. Então, é por isso que eu resolvi fazer, assim, que as pessoas têm muito essa dificuldade. Não foi por pressão de ver ninguém passando mal, foi uma questão mesmo do meu estilo de vida, assim. Ô, Bárbara, você sabe que eu sou um cara que me preocupo muito com moda, né? As pessoas até me perguntam. Você é um fashionista. O moletom tá na rádio, todo mundo vive me perguntando dicas, né? De como se vestir, de como sair. É um ícone da rádio. Setembro já tá aí, o ano tá acabando. O que tem de dica pra 2018? Pra 2018. O que vai bombar em 2018 Mas se você lança a tendência, ela por você sinal já tá usando, né? A tendência que a minha moda é uma moda mais particular, mais pessoal. É uma coisa pessoal. Eu queria saber no geral, assim. Começa pela tendência que você está usando hoje, o rosa millennial, que apareceu num dos desfiles. Um desfile só de rosa, exatamente. Essa aqui, rosa bebê, né, na minha agora opinião. Chama millennial, minha gente. Agora se você quiser, exatamente. É chique. Bárbara, a gente tá chegando meio que no final do nosso papo aqui. Eu queria ouvir mais da tua história, assim. Conta um pouco mais de você, uma experiência. Por exemplo, qual foi o maior perrengue que você passou como modelo, assim? Acho que o maior perrengue foi uma viagem que eu fiz ano passado. Eu fui pra Islândia e não ter nem a luz do sol, nem noite. Foram 24 horas, assim, de fim de tarde. Uma penumbra ali. E passar muito, muito frio fotografando. Foram 3 dias. Eu cheguei e voltei pra Nova York. Eu não tinha noção, meu corpo não tinha noção mais de dia, noite. Foi uma loucura, assim. Fora o frio que eu passei, muito frio, mas lugar incrível. E essa história da tua mãe, que quando você era pequena te colocou numa escola de boas maneiras, isso é verdade? É verdade. Eu comecei, na verdade, a me interessar pela carreira de modelo por causa disso. Minha mãe me colocou no clube, tinha curso de vitrine viva, fazer vitrine viva na vitrine da Pernambucana, estava lá. E aí tinha o curso de boas maneiras, de como comer, tinha que andar com o livrinho na cabeça, enfim, eu comecei assim. De onde você é? Calil, a professora. Eu sou gaúcha de Passo Fundo, mas eu fui criada em Ponta Grossa, no Paraná, desde os 5 anos. Então eu falo que eu sou paranaense de criação e gaúcha de coração. Olha, eu queria agradecer a presença da Bárbara Begger aqui com a gente no Morning Show, contando um pouco da sua experiência, contando um pouco, né, do que foi vivido nessa 44ª edição da São Paulo Fashion Week. Boa sorte pra você, Bárbara. Obrigada pela presença. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Boa. Vamos lá, agora 10 horas 59 minutos, o horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show nessa sexta-feira, e aí, Paulinha? Hashtag quem mexeu no meu queijo, como é que tá, hein? Olha, tem gente sendo criativo, como o DG de Andrade. Hashtag quem mexeu no meu queijo, quando você vai abrir o pote na geladeira achando que é doce e é queijo. Ô Luiz Lima, alguém assaltou a geladeira do escritório? Chora, nenê. Hashtag Chora, quem mexeu nenê. no meu queijo. E muitos gifs de queijo maravilhosos, queijo derretendo, queijo em desenho animado. Participe você também, vamos dar um corre aqui. Hashtag quem mexeu no meu queijo para ter prêmio nesse programa. Boa! Ô, Tite, você tá felizão, né? Sim. Você foi bem, né? Achou que o time desempenhou bem?
Jogo morno, razoável, mas já classificado, e eu espero que nós tenhamos um futuro brilhante. Augusto está torcendo para que seja campeão do mundo. Bom, já classificada para a Copa, a seleção brasileira bateu o Equador por 2-0 na Arena Grêmio, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos lá, Vini, como é que foi o jogo? Foi um jogo meio, como o Tite falou, aí, meio morno, né? Um jogão meio truncado, né? Isso, a torcida da Arena do Grêmio, né? Em sua maioria gremista, também não estava muito empolgada, né? Tava meio fria, né? Um espetáculo, né? Desanimada. Mas aí entrou o personagem do jogo na partida, no segundo tempo, Edgar, Felipe Coutinho, meia Felipe Coutinho, que vive um momento curioso Fez a diferença na carreira dele. Porque o Felipe Coutinho está no Liverpool e o Barcelona está querendo contratar ele. Até para suprir a ausência do Neymar, que saiu para o PSG. E o Felipe Coutinho quer ir para o Barcelona, já falou que quer ir para o Barcelona, só que o Liverpool não está liberando, até porque a cláusula de contrato do Felipe Coutinho não tem uma multa rescisória. Então o Barcelona pode oferecer 5 bilhões de dólares para o Liverpool e o Liverpool pode recusar, porque não tem essa multa rescisória e o Liverpool está barrando essa ida do Coutinho para o Barcelona até o momento. Mas ele deu uma mobilidade, falando do jogo especificamente, deu uma mobilidade para o time, né? Só para você entender o que eu estou querendo dizer. E aí o Coutinho não tem jogado pelo Liverpool nesta temporada, neste começo de temporada, porque alegou que estava com um problema nas costas. Foi para a seleção brasileira e milagrosamente ele se curou dessa dor nas costas e ontem entrou e fez toda a diferença para a seleção brasileira, deu mais mobilidade para o time, mais toque de bola, envolveu ali a equipe do Equador e aí saiu os 2 gols da seleção brasileira, primeiro com o Paulinho, que se torna aí o maior volante artilheiro da história da seleção brasileira. Paulinho que também foi pro Barcelona, é o homem de confiança do Tite. Exato. E depois um golaço, né, do Coutinho numa tabela com o Gabriel Jesus. Mais espetaculares que o Jesus recebe do Coutinho, bem construída a jogada, né? Devolve de cabeça. E o Coutinho faz o segundo gol. A gente pode até ouvir na brilhante voz do Nilson César. Ele é atropelado quando ele cabeceia, porque se ele tivesse 1 metro... Exato. Poderia ter dado até pênalti, né, Augusto? Se não fosse gol, poderia ter dado até o pênalti. Vamos ouvir então esse gol na brilhante voz do Nilson César, Edgar. Ó o Brasil, Gabriel Jesus ajeitou, Coutinho bateu! É gol! Olha o Garganta, meu. Brincadeira, hein? Ó! Muito bom. Não, é a cavadinha que o Felipe dá antes de receber de volta a bola, né? Não, foi um gol sensacional aí da seleção brasileira, que agora, Edgar, como você já disse, né, já estava classificada para a Copa do Mundo, só que agora garante também o primeiro lugar das eliminatórias, porque só faltam 3 jogos, abriu 11 pontos da Colômbia, que é a segunda colocada, não tem chance de ser ultrapassada aí a equipe do Tite. Situação complicada continua para a Argentina, que ontem empatou em 0-0 com o Uruguai e continua na 5ª colocação. A Argentina é um tango, né? Tudo lá tem de ser dramático. A gente já tá com mais esperança agora, porque foi o Jorge Sampaoli, que é um grande técnico para lá, então ele pode ser que encaixe a coisa. Tá na 5ª colocação, por enquanto tá indo pra repescagem. Mas tem 2 jogos fáceis agora pelo caminho, Venezuela e Peru. Acho que vai passar tranquilo. 2 jogadores foram cortados por lesões, Marcelo e o Miranda. O Tite ainda convoca hoje outros 2 jogadores. E o Marcelo também recebeu o cartão, né? Ele estaria fora mesmo, não estaria? Exato, exatamente. Eu queria ouvir só o Casão pra fechar. O que você achou do Neymar jogando diferente? Eu não gostei. O Neymar tem que entender que não tá no PSG. Tá na seleção, tem que tocar a bola, pô. Augusto. Prendeu muito a bola, né, Casão? Individualista, pô. Olha aqui, será que a seleção brasileira tá com pinta de campeã do mundo? A gente perguntou isso no WhatsApp e os ouvintes responderam pra gente. Oi, bom dia, aqui é Aguinaldo de Londrina. Olha, seleção dá pé sim, viu? Aí, ó. Só que tem que dar uma bola só pro Neymar jogar. Tenha um bom dia. Pominha lá. Bom dia, Morning Show. Paulino aqui de Cuiabá. A seleção, cara, já me empolgou antigamente, mas hoje não me empolga mais, justamente pelo que o Ed falou, né, da CBF, essas coisas. Né? Ainda mais também, você vê ontem Neymar parece o Lula, né, cara? Ele faz o que quiser no time, acha que é dono do time, igual o Lula acha que é dono do Brasil, e ele acha que juiz nenhum vai expulsar ele. E é muito individualista e
faz com que a gente pegue mais birra com ele, principalmente. Bom dia, galera. Aqui é o Moisés Machado, São Mateus, São Paulo. Sinceramente, eu acho que a seleção não vai pra frente não, viu? Vai fazer o mesmo show que um golfinho faz. Vai subir lá em cima, vai dar um pulinho, um tchauzinho e vai despencar e vai embora. Isso é o que eu acho. O pessoal tá focando mais no dinheiro do que no futebol. Essa é a realidade. Falou, forte abraço pra vocês aí, tchau, tchau. Bom dia, Morning, bom dia, Edgar. Seleção bom em dia. folga. Obrigado, Tite. Pelo menos eu quero garantido 6 churrascos na Rússia. Pelo menos 6. Se for 7, a gente tá na final, é o 7º churrasco. Fazia cair fora. Mas eu quero pelo menos 6 para chegar até a final da Copa da Rússia. Um abraço. Bom final de semana e boa sexta-feira. Ah, garoto! Só pra corrigir uma informação rapidinho. Fala. É o Miranda cortado por lesão e o Marcelo pelo cartão. Cartão, isso. Foi por que lesão. em segundos que não pode ficar sem registro. Esses comentários todos foram uma bobagem só. Quem se queixa de ter o Neymar no time... tem que ser ontem ele não estava bem, mas é um jogador importante. Ele está fazendo na seleção o que faz o Messi no time dele, o que faz o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Ele era estrela, meu. Casão não gostou, viu, Augusto? Então, mais uma prova prova que soltar um pouco mais. Olha lá. E o Brasil volta a campo na próxima terça-feira contra a Colômbia, às 5h30 da tarde. Dá hora a seta pra gente aí, Casão, faz favor. Deixa eu ver, eu tô vendo nada. 11h12, horário de Brasília. Bom, e nessa semana movimentada na política, em outras áreas também, nessa sexta-feira em que falamos sobre sexo, sobre brochadas, muitas coisas nesse programa, quais serão os fatos que teriam repercutido, né, se destacado no Moments? Vamos a eles agora com Léo Stamilo, nosso colaborador aqui, ele que é diretor editorial da plataforma na América Latina. Salve, salve, Stamilo. Tudo bem, Edgar? Você me pegou no susto, eu tava abrindo um periscope aqui do pessoal. Falei, caramba, ele vai me chamar agora. Você, né? Você, mil coisas ao mesmo tempo, né? Essa geração. Vamos lá, vamos ver o que foi destaque aí, Stamilo. Vamos começar por onde? O que você prefere? Vamos começar por notícias, né? Como a gente faz sempre. O que você acha? Vai lá, boa, vamos lá. Eu acho que tem a grande notícia da semana foi a discussão toda em torno da área, né, da Reserva Nacional de Cobre e Associados, né, que o governo acabou voltando atrás. E aí foi acho que tem uma discussão. Foi pra frente, foi pra trás, foi pra frente de novo. Tem uma discussão interessante, né, Nunes? Porque a gente não teve tanta manifestação na rua assim, né? Mas a gente teve muito protesto nas plataformas digitais, né? E acho que isso vale uma reflexão, né? Do quanto que as personalidades, por exemplo, o peso da Gisele Bündchen ter, né, ido pra rede e feito um vídeo e cobrado o governo, e depois outros atores e atrizes, e as pessoas realmente começaram a se engajar. A gente falou sobre isso semana passada, né? Quando a sociedade acaba impondo uma agenda para as autoridades através de um protesto digital, de uma hashtag, e acho que esse é um grande exemplo. Eu acho, posso estar enganado, pediria que você me corrigisse. Eu acho até que é pequena a influência de personalidades. Eu acho que o povo aprendeu a se manifestar pelas redes sociais. E é o volume de protestos que assusta. Mas esse volume, às vezes, é puxado por uma celebridade. Claro, né? sempre porque estimula. Aí é como se fosse a faísca, né? A isso centelha ali. Agora, mesmo sem eles, eu acho que o povo está usando esse negócio. Sem dúvida. Ele vai para a rua para pedir fora alguém. Por uma causa, ele se manifesta pelas redes sociais. Ele fica ali. Sim. Né? E deu resultado. Ele dúvida. Descobriu que ele pode controlar os movimentos do Congresso. E a gente tem vários exemplos. E é uma mobilização, como você sempre diz aqui, em torno de uma ideia. Né? Não, de uma ideia. E outra, desculpa, que entrou nesse assunto e me lembrei. Mesmo criticado, né, em muitas vezes esse movimento, são desinformados, não sabem direito o que é, eu acho que serve para você mostrar para o governo que você quer discussões mais amplas, abertas e claras sobre temas, e no caso da Amazônia é um tema muito caro para o brasileiro. Sem dúvida. Não, e acho que ninguém tinha ideia do que era essa reserva.
Né? Ninguém pensava nessa reserva até 2 semanas, 3 semanas atrás, quando o governo trouxe isso. Ninguém conhecia. Hoje, todo mundo tem alguma opinião sobre isso. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. É fácil a gente, às vezes, né, taxar o jovem, taxar as pessoas de desinformadas ou, né, que não são atuantes. Mas acho que esse é um bom exemplo. Acho que facilmente a Ellen hoje perguntar para os alunos dela na faculdade, todo mundo vai ter uma opinião sobre essa questão da reserva. Acho que isso foi um fato interessante que aconteceu na plataforma. E a gente separou alguns dos principais tweets. Tem tweet da Anitta, da Gisele Bündchen, enfim, e tweets de pessoas que participaram desse movimento, né, em prol da Amazônia e que acabaram fazendo com que o governo voltasse atrás. Outro tema também que, sem dúvida, foi destaque é a violência contra a mulher. Em São Paulo, né, em decorrência dessa atrocidade que aconteceu no transporte público. E aí acho que tem Mas no Brasil como um todo. E é interessante, vocês falaram muito sobre isso, né, ao longo da semana. Eu ouvi várias vezes vocês comentando esse fato. Acho que assim, tem um ponto a acrescentar, que é o quanto que a justiça às vezes está desconectada com o que acontece fora dos tribunais, né? Assim, acho que tem uma dificuldade e isso aconteceu muito, a discussão aconteceu muito no Twitter em torno disso, né? Tem todo um contexto por trás, né, de mais esse episódio, né, das pessoas realmente entenderem que elas precisam tomar partido sim na questão da violência contra a mulher, né? Acho que isso foi uma outra agenda imposta, né, pela sociedade e pelas autoridades. E a gente vê uma desconexão. Um episódio impressionante, assim, 5 a cada 7 pessoas estavam filmando e já postando. O cara que foi o autor da agressão, porque eu via o ônibus parado aqui. Todo mundo já começou o movimento no mesmo instante que a coisa acontecia. Isso é impressionante. Então, isso marcou realmente a plataforma durante toda a semana. A gente tem até um conteúdo interessante que o canal EE Brasil fez sobre violência contra a mulher. E a gente separou isso para vocês, para que vocês pudessem passar para os ouvintes também. Tem uma enquete que eles fizeram com a pergunta seguinte: quantas mulheres no mundo já foram ou serão vítimas de violência segundo a ONU? 3 em cada 10, 5 em cada 10, 7 em cada 10. O que vocês arriscariam? 7. O número, infelizmente, é esse. 70% das mulheres vão sofrer algum tipo de violência de acordo com a ONU. Quer dizer, é um dado absurdo e que mostra o quanto que a gente precisa, de fato, né, enfrentar esse problema. Vamos para entretenimento, Stamilo? Vamos falar de coisas mais leves? Final de Game of Thrones e Justin Bieber chegando a 100 milhões. 100 milhões de seguidores. É brincadeira. A gente sabe, vagabundo. Que isso? 100 milhões. Que isso, da pena? É inveja? Olha o prestígio que o menino tem, da pena. Você tem inveja do Justin Bieber? Que mundo nós estamos, hein, Augustão? Eu achei até que o Vini tinha cara de Belieber, não é Belieber? Não, mas é o da pena. O da pena é que não gosta. Eu entendi. Pois é. O Justin Bieber chegou a 100 milhões de seguidores, obviamente, nos principais personagens da plataforma. E Game of Thrones, eu acho que foi interessante o que aconteceu, porque muita gente pergunta, poxa, mas o Twitter é tão influente assim, as pessoas usam tanto o Twitter assim como usam lá fora? E o Brasil foi o segundo país a mais tweetar com a hashtag da final do Game of Thrones. Né? Foram quase 3 milhões de tweets no mundo todo. Estados Unidos primeiro. E o Brasil foi o segundo país a tweetar mais sobre a série. Quer dizer, o pessoal engaja muito. Essa série é impressionante, né? Essa série... eu confesso, Paulinha, você vai me chutar da bancada agora, mas eu confesso que eu ainda não tive paciência de avançar além da primeira temporada. Não, a gente fez um podcast do Direto do Sofá e a gente falou sobre isso. Os ouvintes não estão vendo, mas por baixo da bancada ela tá me chutando. Isso é uma revelação. Isso é uma revelação seríssima, Stamilo. Estou surpreso com você não ter visto. É uma série que, pra você engajar, você precisa assistir pelo menos 2 temporadas e são longas. Então tem que ter uma força de vontade aí pra querer acompanhar. A Ellen eu sei que assistiu todas, mas eu ainda não consegui. O último assunto de entretenimento, Edgar, que foi uma cena muito tocante de A Força do Querer. Não sei esse eu não vi vocês comentando, não sei se falaram sobre isso. Falamos. Esse foi incrível, né? A cena da Ivana, né, confirmando pra família, revelando pra família que ela na verdade é homem, uma atuação brilhante da Carol Duarte. E isso bombou no Twitter, né? O Multishow fez um trabalho muito legal na plataforma também, fazendo GIFs da cena. Então vocês podem assistir isso dentro do Twitter, essas cenas mais marcantes. Realmente foi muito impressionante. Eu não sou de acompanhar a novela, mas fui ver a cena, porque todo mundo estava falando tanto. E realmente é uma cena emocionante. E super conectada, né, com o que a sociedade vem discutindo hoje. Né? Tem também a nova temporada de Narcos, né? Que hoje tá super comentada, a 3ª temporada de Narcos da Netflix. E será que vai? Eu assisti, vai ter dado, mas o cara morreu. Você já zerou a temporada? Não, eu assisti os 6 primeiros episódios. Espera um pouquinho, Paulinha, mas ela ficou... pra imprensa. Bom, mas não foi de ontem pra hoje, né? Liberou tava preocupado. Não, eu assisti e eu posso dizer pra vocês que Pablo morreu, mas a série segue vivíssima. Sério? Tá muito boa essa temporada. Eu tinha muita dúvida disso. Eu já tenho o meu... Eu tenho ainda. Eu tenho meu bandinho
bandido favorito já, que é o Pacho. É incrível esse personagem. E o legal é que por serem mais bandidos, né? Não é só mais um. E a segunda temporada de Narcos foi uma coisa mais intimista, né? Pablo no exílio. Então agora 4 em ação, violentos, cada um do seu jeito. Traz uma dinâmica nova e eu amo o Pedro Pascal. Aliás, só assisto Narcos por causa do agente Penha, que vira o novo narrador. Ele chegou a falar sobre isso, né? Que tava esquisito fazer sem a presença... ele é um gentleman, né? Então ele vai falar isso mesmo. Mas ele é o novo narrador da história. É ele quem conta aí o que acontece com o cartel de Cali. Acho que vale a pena, gente. É uma boa maratona pra esse fim de semana. Tô louco pra assistir esse final de semana. Tomara que chova muito. Vamos pro esporte. A gente tem desculpa, entendeu? Pô, sai do sofá, não, mas pô, né? Vamos pro esporte? Vamos pro esporte. Gente, olha, entrem no tweet, na conta do Twitter, @ParanaClube. Porque o estagiário que tá comandando a conta do Paraná... Sensacional. O cara é um gênio. Eu vou contratar esse sujeito pra trabalhar na equipe do Moments. O cara é muito bom, muito bom. E teve o jogo, né, do Paraná... pela Primeira Liga, não foi isso, Vini? Que o Paraná acabou eliminando... A importantíssima Primeira Liga. Pô, Vini, eu tenho amigos que torcem pro Fluminense que estavam dizendo assim, que a gente estavam lutando para o bi. Tá bom, vai. Vamos ver, né? E o Paraná acabou eliminando o Flamengo. Nos pênaltis. E aí, o tweet brilhante que o estagiário do Paraná Clube fez foi no momento de uma substituição. O jogador que entrou no campo chama-se Vinícius Kiss. E aí, rapaz? Aí o estagiário tweetou o seguinte: o treinador olhou pro banco e perguntou se o Vinícius queria entrar, e o Vinícius quis. Muito bom. Isso obviamente bombou. Eu acho que montagem tá perfeita. Essa também, montagem né? tá perfeita. Ele tá com a maquiagem do Gene Simmons. Né? Exatamente. E até o Flamengo engajou com esse tweet do Paraná Clube, dizendo que momento. Que foi realmente um grande momento do esporte brasileiro. As contas do Paraná e do Atlético Goianiense são as melhores assim, dos clubes de futebol. Uma outra conta brilhante, mudando de esporte, daqui a pouco eu volto para falar da seleção brasileira, mas é a conta do US Open, que é o aberto de tênis dos Estados Unidos, que está acontecendo agora. Para quem gosta de tênis e para quem não gosta de tênis, é uma baita recomendação. A Sharapova que voltou, né, depois de um tempo parada, tá arrebentando. O Nadal e Federer jogando muito bem. Só que a conta do US Open é muito divertida. Eles fazem brincadeiras com GIFs. Então hoje tinha uma raquetada lá que o Nadal deu. Eles trocaram a bolinha por um míssil. Assim, é divertidíssima a conta. Pra quem gosta e não gosta de esporte, mas gosta de coisas bem feitas na internet, vale a pena. Vamos falar do Neymar? Eu tava gostando do Kiss. Eu deixei até a trilha do Kiss pode aqui. Deixar, eu sou fãzaço do Kiss. Quem que vocês preferem? O Neymar do Barcelona ou o Neymar do Paris Saint-Germain? O Casão. Já dá pra falar isso? O Casão tá do Barcelona, velho. Olha lá. O Augusto tá louco. Augusto. Do PSG, é isso. Mataram a charada, né? Porque aconteceu o que aconteceu ontem, né? Tem um meme sensacional, a gente separou pra vocês. É um controle de PlayStation, um controle de videogame, sem o X. Quebrou o X, amigo. O X, pra quem não joga videogame, é o botão do passe. O controle do Neymar ontem não tinha esse botão. Então, amigo, ele podia chutar pro gol, ele podia ciscar pra um lado, pro outro, mas passar ele não podia, entendeu? Não tinha esse botão. Impressionante, mostraram né? pra ele o X. Mostraram o Neymar é esse botão aqui, botão ó. Você tem que apertar. É engraçado. Você sabe que ontem, dos 10 assuntos, durante a partida, dos 10 assuntos mais falados no Twitter, 7 eram do jogo. Impressionante o quanto... Não tinha tanta gente no estádio, né? O estádio tinha muito... Os torcedores do Grêmio me decepcionaram, lembrar. Muito lugar vago, muito né? lugar vago. Eu falei, você tá acostumado com espetáculo. Pelo amor de Deus. Eu falei. É um jogo importante, mas é um pouco menor, então. Fala mais, um pouco menor perto do Grêmio. Vamos pra só pra não deixar acabar o esporte, antes de falar que hoje eu tuitei hashtag Timão 107 anos do Corinthians, 1º de setembro, aniversário do clube. Não vai falar do aniversário do Palmeiras, que foi no começo da semana? Não, mas aí já passou, né? Entendi. Hoje é hoje. Vamos lá, vamos lá, falar de diversão. Tem um enigma aqui que a gente desvendeu. Que desvendeu é ótimo, né? Eu joguei um verbo novo agora. Que a gente desvendou com a ajuda dos usuários. Que segredo era esse desse fisiculturista aí? É incrível. Caramba. Um cidadão, vou pegar aqui o nome dele porque merece, é @Samantha_ar. Ela percebeu uma verdade, assim, inequívoca em relação aos fisiculturistas. Vocês vão olhar essas imagens, a imagem que está no Moments que a gente separou para você. E ela reparou que, na verdade, um fisiculturista, quando você olha para o pescoço do fisiculturista, na verdade você está vendo um homem magrinho saindo atrás de um homem muito forte, de um torso muito forte.
E aí, quando a gente viu esse tweet, falou, mas o que ela quis dizer nisso? E aí o tweet começou a ganhar um engajamento absurdo. E as pessoas, gente, agora eu não consigo mais parar de ver um homem magrinho saindo de trás de uma montagem. E aí a gente foi, buscamos outras imagens e tal. E é isso mesmo, todo homem muito forte, você tem... parece que é um cara magrinho. E aí tem um gif sensacional que o Edgar tá mostrando agora aqui, pra quem tá acompanhando a transmissão em vídeo, que é muito engraçado. Agora, toda vez que você vira essa imagem, você vira um fisiculturista, você vai pensar nisso, vai pensar no sujeito magrinho saindo de trás dele, falando só, não tem tanta graça, gente, mas eu recomendo que vocês vejam essa imagem. Assim como eu recomendo muito que vocês vejam os GIFs em 3D que a gente separou pra vocês. Isso é muito legal. Pra quem ainda não viu, quando você pega é uma ilusão de ótica, né, gente? Obviamente. Mas você pega uma imagem em GIF e você coloca 2 barras na vertical, 2 barras brancas, e você tem uma sensação de 3D que é impressionante. E aí tem várias montagens muito bacanas. Tem um com um personagem de desenho, que esqueci o nome desse desenho. Como é que chama esse desenho? Era do Gelo. Pô, minha filha ama esse. Não, não é o Cid. Não, é aquele que pega nós, é aquele esquilinho que quer pegar nós. Ele tem nome, esse bichinho. Essa a gente tá mostrando. Esse tem várias outras. Tem uma de um jogador de beisebol também, que é incrível. O bastão você quase abaixa, até porque parece que o bastão vai bater em você. Pra encerrar... esse aí o presidente vai gostar. Pra encerrar, o Rafael Capanema, que é do BuzzFeed, fez uma série de montagens em vídeo com o presidente Michel Temer. E essas montagens são imperdíveis. Eu recomendo muito que vocês vejam. O que ele fez? Ele pegou discursos do presidente e aí, conforme o presidente ia fazendo uma sentença, ele para a sentença e aí ele recorta uma expressão do presidente e coloca logo depois da sentença. Então, é muito, muito, muito engraçado. Eu não imagino quanto tempo o Rafael perdeu fazendo isso, mas eu agradeço, sinceramente, de todo o coração que ele tenha dedicado esse tempo a fazer esses vídeos, porque estão muito bons. Eu recomendo que vocês vejam. Obrigado, Rafael. Parabéns. Você considera como uma homenagem, né, presidente? Claro, com certeza. Bom, é isso aí. Fechamos então a lista, Stamilo? Passamos a régua, Edgar. É isso aí. Leonardo Stamilo, diretor editorial do Moments na América Latina, no Twitter aqui, falando com a gente do que foi destaque, do que bombou nesta ferramenta digital. Obrigado, viu, Stamilo? Um abraço, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Quem tá aí pra sortear o nosso o Casão? Vai, Casão. Quem leva Casão hoje? Peraí que eu perdi. Moisés tá perdido, Machado. Hein? Você tá Moisés Machado. Achei que você fosse ligado, meu. Mas é que às vezes a gente se perde, né, meu? Quem que leva? Augusto. Moisés Machado. Moisés Machado levou o prêmio aqui do WhatsApp. Obrigado a todo mundo que participou, mandando aqui mensagens pra gente pelo nosso WhatsApp na enquete de hoje. E assim a gente termina o Morning Show, prometendo voltar quando? Segunda-feira, às 10 da manhã aqui na PAN. Fala, Paulinha. Só isso. Tchau. Um beijo pra vocês, queridos. Valeu, gente. Segunda-feira tem mais. Vambora que é sexta, Augustão. Aê. Aqui não tem brochada não, hein? Morning Show.